A questão é que nossa mente busca respostas, soluções. Nós temos, né, uma presença mental e racional muito forte. O caminho fenomenológico tem como base o nosso corpo. O que acontece com o meu corpo? Como responde meu corpo a um determinado fenômeno? Se, por exemplo, pensamos nas imagens dos nossos pais, ou as imagens do nosso passado, da nossa infância, imagens que nós temos na nossa cabeça, imagens que nos moldam e nos afetam nas nossas relações. E o que acontece se mudamos essa imagem? Quer dizer, nós olhamos de uma outra forma para ela e sentimos o efeito que essa mudança tem. Então, isso não acontece a um nível mental, isso não é baseado em justificativas, explicações, contando toda a nossa história familiar, porque toda a nossa memória também é apenas feita de imagens. E Bert Hellinger se autodenominou um iconoclasta. E as ícones, as imagens, que naquela época eram imagens sagradas, tinham exatamente esse efeito. As pessoas associavam a essas imagens algum poder ou um determinado significado simplesmente porque havia essa imagem. Mas ele dizia que essa imagem não é verdadeira, é apenas uma imagem. E quebrar a imagem, mudar a imagem, é o efeito do trabalho da constelação familiar. A imagem que eu tenho da minha mãe, a imagem que eu tenho do meu pai, a imagem que eu tenho da minha família, inclusive a imagem que eu tenho de mim, como pessoa, como indivíduo. E mudar as imagens tem como um efeito no meu corpo, algo que eu posso perceber claramente, e onde minha postura muda de acordo com a minha experiência, não de acordo com algo que é mentalizado ou de alguma maneira que é decorado, ou porque, né, alguma pessoa pode ler textos e pode decorar esses textos. O caminho fenomenológico tem a ver com nossa percepção e sensação, não com o nosso conhecimento racional, nem com nossa lógica que interpreta as coisas ou que justifica as coisas. O caminho fenomenológico também tem a ver com algo que Bert Hellinger chamava de se expor ao fenômeno. Significa que mesmo com minhas resistências mentais, eu posso fazer uma nova experiência que eu sinto, que eu percebo no meu corpo e cujo efeito fica em mim, fica reverberando em mim, nas minhas células, na minha própria memória corporal. E por isso que certas dinâmicas tinham um significado tão grande, como, por exemplo, esse movimento de volta para os nossos pais, né? Quando ele falava do movimento interrompido. Então, várias dinâmicas na constelação familiar têm muito mais a ver com nós percebemos o seu efeito do que entender essas novas imagens. O fenômeno é. A única coisa que nós podemos fazer é perceber o fenômeno e perceber como o fenômeno me afeta. O que acontece comigo? Como me sinto? Como muda minha percepção se eu observo o fenômeno? Não? E nosso julgamento mental, nossos pensamentos, e nossas avaliações e nossas interpretações, elas são totalmente secundárias, porque tudo que realmente importa na fenomenologia é o efeito que tem isso que acontece comigo, o efeito que tem aquilo que se apresenta para mim, aquilo que nesse momento acontece, por exemplo, entre mim e uma outra pessoa. Não? O fenômeno acontece independentemente. O fenômeno está sempre acontecendo, exatamente como eu falei da chuva, do vento, não? Na natureza. Porque a fenomenologia nada mais é do que a própria natureza em ação e em movimento. E é sugerido algum caminho para que isso seja desenvolvido ou refinado? Hellinger fala da postura, e isso foi uma coisa também que ele desenvolveu ao longo dos anos pela própria experiência dele. De novo, tem a ver com a própria experiência. E a própria experiência dele, obviamente, tem um pouco da experiência na igreja, que tinha muito a ver com a introspecção, a meditação, estar em contato consigo.
mas ao mesmo tempo não se trata apenas de um exercício, mas uma forma nova de eu me relacionar tanto comigo como com as outras pessoas. Um, Nós temos muitos mecanismos de defesa, nós temos muitos mecanismos que hoje em dia, falando da nossa saúde mental, estão sendo cada vez mais discutidos e avaliados também, porque parece que, de alguma maneira, nosso cérebro é responsável por vários mecanismos que podem nos aprisionar, nos dificultar muitas coisas. Mas o interessante é o que acontece quando eu começo a observar a minha atitude, a minha reação a certas pessoas dentro de certas relações. E eu acredito que nessa postura existe primeiramente uma consciência de si. Eu tomo consciência de mim, eu tomo consciência de como me sinto, eu tomo consciência de como eu me comporto, e logo em seguida eu posso também observar o que acontece se essa postura me leva a encontrar, por exemplo, o fenômeno daquilo que é minha relação com meu pai, minha relação com a minha mãe, ou minha relação com meu parceiro, com meu filho. E observando isso, eu posso ter clareza. Clareza no sentido de que eu encontro realmente um ponto essencial que, para mim, tem todo sentido. E onde está o efeito que tanto me distancia como me aproxima, que tanto me bloqueia como pode me reconectar, que tanto dificulta a relação como faz a relação ser mais fluida, mais tranquila, com menos problemas, com menos dificuldades. A clareza é interna. É uma clareza que não é apenas da minha mente, porque eu entendo. Na psicologia, falamos muitas vezes em entender os nossos pais ou entender nossos padrões, mas esse entendimento, ele muitas vezes não tem o efeito desejado nas relações, porque a minha postura não muda. Minha postura muda a partir do efeito, daquilo que eu experiencio. E a partir desse momento, eu já não consigo mais me comportar da mesma forma. Eu já não consigo mais falar da mesma forma, inclusive sobre os meus pais, ou me relacionar da mesma forma com meu parceiro, com meu filho, ou até no trabalho com meus colegas. Ou seja, algo muda em mim que é essencial, que tem a ver com a forma como eu olho para a vida, como eu olho para essas pessoas. E Bert Hellinger falava sobre algo que tinha a ver com essa descoberta interna no caminho fenomenológico. E o primeiro, interessantemente, é sem intenção. Porque sem intenção significa eu não sei o que vai acontecer. Uma das coisas que para nossa mente é muito difícil é não saber. Quando eu não sei. Quando eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei qual é o resultado daquilo, eu não sei, né, o que vem em seguida. O não saber e a não intenção, no sentido de não querer nada, não querer que as coisas sejam de uma certa forma, não querer o resultado, não querer que o efeito seja esse ou aquele. E é muito difícil também suportar a não intenção. A não intenção no sentido tanto para mim, como também para o outro, não querer nada para o outro, não pensar em nada que faça bem ao outro ou que possa ser a solução para o outro. Porque na nossa intenção, sempre estamos muito limitados pelas imagens mentais. O segundo ponto nessa postura era sem medo. E isso já é uma coisa bem mais difícil. Sem medo no sentido de sem medo daquilo que vai poder surgir, que vai poder acontecer, sem medo do resultado. E sem medo também, por exemplo, de como outras pessoas podem reagir, podem se comportar. Bert Hellinger era um homem muito destemido, porque ele havia feito várias experiências muito cedo, na juventude, que levaram ele muito próximo à morte, de forma constante. Eu acredito que sem medo também é sem medo à morte, sem medo à doença, sem medo às coisas que fazem parte da nossa experiência humana.
enquanto uma coisa que muitas vezes existe algo em nós, enquanto, né, sobrevivência, como uma reação de dizer não, isso eu não quero ver, isso eu não quero experienciar. Sem medo também tem a ver com essa entrega ao fenômeno, a entrega no sentido total, a entrega ao não saber e a entrega ao fenômeno tal como ele vem. Porque nós vemos nas constelações e nas pessoas também situações e relações que têm destinos muito conturbados, pesados, difíceis. E lidar com isso e olhar para isso faz parte dessa possibilidade de encontrar uma nova postura. E isso só é possível também com coragem, ou seja, sem medo. O terceiro ponto é um ponto que mais se refere ao outro do que a nós mesmos e que tem um pouco a ver com a intenção também, que é sem pena. Sem pena no sentido de que nós temos pena de quem consideramos, né, coitado ou inferior ou de alguma maneira mais necessitado do que nós, uma pessoa com menos recursos, uma pessoa que é digna de pena, literalmente. Né? E tratar alguém com pena, o que que acontece? Tira a nossa dignidade. Nós tiramos a dignidade do outro e não reconhecemos o destino nem a força que essa pessoa tem. E com pena, muitos ajudantes tratam outros inconscientemente com um sentido de superioridade, como se eles soubessem, o outro não sabe, como se eles tivessem e o outro não tem. Ou seja, sem pena significa devolvendo a dignidade à relação. Eu não sou mais que você, eu não sei mais que você, mas eu posso acompanhar uma outra pessoa com essa postura que não coloca alguém nem acima nem abaixo de mim. Porque é assim, como Bert Hellinger dizia, que a ajuda verdadeira pode acontecer de igual para igual, de adulto para adulto. Tá? E o último ponto dessa postura, que é um ponto muito discutido e mal compreendido, é sem amor. O que que acontece se eu digo para outra pessoa, eu te amo? Né? Eu te amo muitas vezes conleva uma imagem de o que que eu desejo por você. Eu desejo, por exemplo, o seu bem. Eu desejo que você esteja bem, que você fique bem. E isso conleva de novo a intenção, que é fazer bem, o medo de que algo mal pode te acontecer e talvez também que eu sinta pena de você por você estar passando por essa situação. Sem amor aqui tem a ver com o amor cego. O amor cego que não me deixa ver a tua dignidade, a tua força, o que você é capaz e ao mesmo tempo me coloca na situação onde eu quero algo por você, eu quero te ajudar, eu me esforço talvez, e como Bert Hellinger às vezes dizia, de uma maneira muito contundente às pessoas que se esforçavam tanto, ou que queriam tanto ajudar, é tudo em vão porque não tem efeito, ou em vão porque no amor cego não conseguimos realmente ajudar ninguém. A ajuda não acontece porque nós temos um desejo, nós temos um grande esforço para até salvar o outro ou salvar ele de algo que ele está vivenciando naquele momento. Então, sem intenção, sem medo, sem pena e sem amor, fazem parte dessa postura que é uma postura difícil de termos, que é uma postura para dentro da qual nós podemos crescer e que tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Porque, claro, somos pessoas que amamos, que temos uma boa consciência, que somos afetados pela consciência coletiva do nosso grupo, primeiramente da nossa família. E essa postura não é algo que podemos simplesmente ter 24 horas, 365 dias ao ano, mas é uma possibilidade para nós termos uma nova forma de olhar, uma nova forma de nós nos relacionarmos. Um, uma das questões da postura fenomenológica é a questão do controle, a questão que eu controlo a situação. E a nossa mente é feita para
uma questão de sobrevivência. Como que eu sobrevivo? E a sobrevivência me conecta à ideia de controle, controle do ambiente, controle sobre as pessoas que estão perto de mim, controle dos efeitos, controle das consequências. A postura fenomenológica, segundo Bert Hellinger, vai completamente em contramão disso, que é muito difícil para nós. É um desafio para mim abrir mão da minha mente, das minhas interpretações, abrir mão do controle e me entregar também ao fenômeno, me entregar às sensações que eu tenho no meu corpo, me entregar à ressonância que acontece entre mim e outra pessoa. Isso pode ser tanto cliente como pessoas que participam da constelação, porque muitas pessoas se questionavam como que Bert Hellinger era capaz de ver o que ele via ou de dizer o que ele dizia. E ele falava: eu digo o que eu vejo e o que eu percebo. Então essa percepção, ela se abre não a partir da nossa mente e das nossas interpretações. Essa percepção do fenômeno, do efeito, da sensação acontece através de uma outra parte nossa que não tem a ver com saber o que vai acontecer, com entender o processo, a dinâmica. E a dificuldade que Bert Hellinger muitas vezes dizia dentro desse processo, e ele fala disso quando ele descobriu a consciência, foi esquecer tudo para se abrir novamente a um conceito, a uma ideia. Ou seja, como coisas da nossa vida, o que que eu sei, né, das dinâmicas, por exemplo, das mães e dos pais? O que que eu sei sobre filhos? O que que eu sei da morte ou da doença? Esquecer disso de novo, quando estamos no trabalho da constelação familiar, significa também eu entregar, eu me entregar e entregar minhas ideias a esse fenômeno que acontece naquele momento com aquelas pessoas e não um preconceito em relação ao que vai acontecer para eu conduzir ou para eu fazer algo que segue minhas ideias e minhas expectativas. Porque o que, que nós estamos fazendo? Estamos fazendo exatamente como o cliente faz, que chega com a expectativa de que vai receber uma resposta, vai receber uma ajuda de tal forma. E eu sempre pergunto para as pessoas, como que a ajuda é? Ela é minha ajuda que eu dou e a ajuda, né, que o cliente vai buscar e recebe ali como um pacotinho? Ou é a ajuda que acontece? Ela me acontece? Coisas que me estão ajudando, mas não porque eu sabia que ia me ajudar ou porque eu queria que me ajudasse dessa forma. E o ajudante, Bettelinha fala muitas vezes sobre a ideia do terapeuta, do ajudante e depois também do constelador, tem essa dificuldade de não se colocar num lugar acima, de não se colocar no lugar de quem faz e quem sabe, mas de quem acompanha. E segundo ele, olhando para o sistema familiar, como quem chega por último. Quem chega por último é o menor. E quem é o menor é quem menos sabe fazer, é quem menos tem recursos, é quem menos faz pelos outros. Então, chegar por último nesse sentido na constelação tem a ver com uma certa prática em humildade, do não saber mesmo, de se colocar, né, diante do cliente ou diante das pessoas completamente aberto, completamente em sintonia. Ele falava muito sobre isso, de estar em sintonia. E segundo ele, só pode-se estar em sintonia com o cliente, em sintonia com os representantes, em sintonia com o grupo, quando eu, né, esqueço das minhas ideias, quando eu abro mão dos meus conceitos e eu me entrego ao fenômeno. Estar em sintonia também, de novo, tem a ver com o meu corpo. O corpo, muitas vezes, nos diz a verdade no sentido mais profundo, não a verdade como uma certeza, sim? Porque no caminho fenomenológico, segundo Bert Hellinger, nós também abrimos mão das certezas. Se eu sei de algo, se eu tenho certeza de algo, independentemente da situação, eu limito. Eu limito algo segundo os meus conceitos e minhas ideias. Se eu abro mão da certeza
E isso é um desafio, um grande desafio, né? Algo mais ou algo diferente também pode ocorrer e pode surgir. E isso, na verdade, aumenta, né, a possibilidade do aprendizado. Para mim, o caminho fenomenológico de conhecimento é um caminho de aprendizado. Eu aprendo com cada experiência. E Bert Hellinger, ele aproveitava de cada aprendizagem, de cada momento com clientes ou em constelações, onde ele mesmo dizia: hoje eu vi algo que eu nunca tinha visto. Ou hoje algo aconteceu aqui que nunca tinha acontecido. Ou seja, essa ideia do novo, essa ideia desse progresso dentro dessa postura tem muito a ver com não se limitar, não se conter e se abrir e se manter aberto ao fenômeno. E isso é um grande desafio. É um grande desafio porque isso é um novo paradigma para a postura de pessoas que ajudam outras. Isso é um novo paradigma para pessoas que talvez já conheçam a constelação familiar clássica e que realmente teve sua origem dentro desse contexto terapêutico, onde o terapeuta sabe, o terapeuta faz e o terapeuta entrega um resultado.